Olá, meus prezados, minhas prezadas, meus amados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, para quem não me conhece, para quem não conhece o canal do Telesatira Advocacia, seja muito bem-vindo, se considere aí parte da família também. Nós não só prestamos serviço jurídico na seara do direito civil, que é uma seara muito abrangente dentro do direito, como nós também divulgamos conteúdo jurídico para os leigos, claro que também na seara do direito civil. Bom, então fiquem à vontade, vejam as nossas playlists aí, vá no assunto específico. Se não tiver ali dentro da playlist o assunto que a senhora gostaria de ter um conhecimento, né, de saber o melhor caminho a seguir, né, de entender melhor sobre tal assunto, deixe aí seu comentário, então nos escreva, nos procure nas redes sociais, seja através do direct, seja por um meio privado, seja por WhatsApp, seja por comentário no nosso canal, aí fique muito à vontade para sugerir e com certeza nós vamos, dentro do possível, trazer esse conteúdo e esse assunto para o senhor, para a senhora, desde que seja da nossa área de atuação. Mas hoje esse vídeo é para deixar um alerta, e é um alerta extremamente importante. Tomem cuidado com falsos advogados. E eu vou deixar aqui alguns exemplos de falsos advogados. Bom, o primeiro exemplo são os bacharéis em direito. Ser bacharel em direito não lhe dá o título de advogado. Então, é preciso passar no exame da ordem e depois de passei no exame da ordem, fazer o requerimento na Ordem dos Advogados do Brasil, né? Quanto à sua carteira da ordem e a sua numeração. Então, também não é só passar no exame da ordem, embora seja o principal, precisa passar no exame e também fazer o requerimento, né? Senão fica difícil. E depois de consentido esse requerimento, você pode iniciar na advocacia. Mas existem muitos bacharéis em direito que se dizem advogados, eles não são advogados, eles atuam, até tem escritório, tá? Então, assim, eles deveriam dizer, eu sou um assistente jurídico, sou um consultor jurídico, mas eu não sou advogado, né? Eu tenho advogados que atuam, que trabalham para mim, mas eu não sou advogado. Eles dizem que são advogados. Isso aí é uma sanção gravíssima dentro do Tribunal de Ética da OAB. Inclusive, aquele que é bacharel em direito e diz para terceiros, ou diz publicamente, ou seja lá para quem ele diga, né, o fato dele informar que ele é advogado, se a OAB tomar ciência disso, esse bacharel em direito, essa pessoa, esse cidadão, ele não poderá mais ter a possibilidade de ter a carteira da ordem. Ele pode passar no exame da ordem 500 vezes, ele nunca vai advogar, tá? Então, isso daí é um falso advogado, existe muito, a gente tem que tomar cuidado. Também existem aqueles que não são advogados e que vão dizer que são advogados, então vão falar, eu sou o doutor tal, minha OAB é tal. Não é verdade, tá? Muitas vezes não é advogado e só faz isso para dar um certo status, uma certa propriedade, uma certa segurança para aquele que pretende contratar a prestação de serviço e vai cair aí num golpe, né? Porque a pessoa que faz isso é uma criminosa. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Eu já vi alguns casos acontecerem, inclusive, infelizmente, já existiram casos em que estavam sendo fechados contratos, formalizados contratos aí com consumidores, e no meio desse contrato tinha uma procuração adjudícia constando o meu nome como se eu fosse advogada, né, contratada desses consumidores. Então, existia ali uma empresa, e essa empresa informava aí que a doutora Fernanda Teles Satilho de Oliveira, OABX, seria a advogada contratante, e não é verdade, advogada contratada, né? Então, foi um caso realmente que foi parar na polícia por falsidade ideológica também, tá? Porque estavam fazendo uso da minha OAB
e do meu nome para terem ali um lucro. E eu poderia, inclusive, fiquei sabendo porque um cliente dessa empresa veio me procurar e eu não sabia de nada. E é claro que eu fui à delegacia, lavrei um boletim de ocorrência e também ingressei com uma ação por danos materiais e morais em face dessa empresa estelionatária, tá? Então, tem a empresa que é estelionatária, tem ali a pessoa de má fé que vai dizer que é advogado, vai até, de repente, o senhor e a senhora pergunta qual que é a sua OAB, a pessoa vai falar, minha OAB é essa, e não é. Quer procurar sobre o advogado, sobre a OAB? Vai lá no Google e escreve assim, consulta advogado OAB. Põe lá, consulta inscrito advogado. Ou inscrição advogado OAB. Primeiro site que aparecer, o senhor entra. Se for informado o número da OAB por esse terceiro que o senhor está com receio, ou de repente não tem receio, mas é muito bom a gente ter cautela e ter receio sim, pesquise lá. Ou então fale para a pessoa, me manda foto da sua carteira da OAB frente e verso. Qual que é o problema? Não problema nenhum. Isso não é ilegal, tá? Então precisamos tomar cuidado também com esse tipo de falso advogado que vai aplicar um golpe com certeza no senhor e na senhora. Também existe indiretamente o falso advogado, que é advogado, mas é falso advogado porque ele atua numa seara do direito, por exemplo. Ele é advogado civilista, que é a área que eu atuo. Mas, por conta de querer aí aumentar os seus honorários advocatícios, todavia de uma forma indevida, eu pelo menos vejo dessa forma, se mete a atuar e dizer que também é especialista em direito tributário e ele não entende nada de direito tributário. Ele pega um caso, ele fala para esse cliente, não entendo disso, eu entendo daquilo, eu sei qual que é o caminho a tomar, e blá blá blá, e tá ali pensando nos honorários dele. E dinheiro não é tudo na vida, e não é um problema também ter dinheiro, não é ruim, mas a gente não tem o direito de enganar os outros, de passar informações ou fazer propagandas enganosas, porque isso é uma propaganda enganosa. Eu sou advogada, mas eu digo, olha, eu também sou criminalista, eu não sou. E eu entendo muito pouco de direito criminal, por exemplo. E aí? Existe uma grande possibilidade de eu fazer uma caca, de eu fazer uma porcaria com um processo, com ação, ou com que está sendo exposto ali pelo meu cliente e prejudicá-lo profundamente? Existe. E, infelizmente, nós temos muitos advogados assim. Não é um problema o advogado atuar na área civil, na área trabalhista, na área previdenciária, na área criminal, porque ele pode ser especialista em todas essas áreas, como nós vemos em muitas advocacias. Mas é verdade também que existem muitos advogados que, na verdade, eles não têm especialidade em área nenhuma, ou então eles têm uma área e se atrevem a entrar de cabeça na outra área sem estudar, sem praticar, sem teoria, sem prática nenhuma, e trazem muitos problemas para os seus clientes. Então, isso também é um falso advogado. É a mesma coisa, eu entendo de direito criminal, eu tenho uma boa noção de direito criminal, viu? Mas eu tenho prática em direito criminal? Eu entendo sobre outros assuntos ali de direito criminal? Não. Eu entendo de direito tributário? Muito pouco. Qual a possibilidade de eu pegar um cliente na parte de direito tributário e fazer uma grande porcaria com o caso dele? Muito grande. Eu entendo de direito previdenciário? Tenho uma boa noção. Como advogada, tenho uma boa noção. Mas eu entendo de uma forma profunda, eu sou especialista em direito previdenciário? Não. Existe uma boa chance de repente, eu fazer algo de errado no caso do meu cliente? Existe uma chance aí, diria que de 50%, não é pouca coisa. Não sou especialista, não sou estudiosa dessa área. E isso faz toda a diferença, né? Então, nós precisamos tomar cuidado. Quando o senhor e a senhora for buscar um advogado, eu preciso de um advogado voltado para a área de direito das famílias. Procure um advogado especialista nisso. Ele é especialista em direito civil. Você faz uma pós-graduação em direito civil, mas também faz outras pós-graduações em direito imobiliário, em direito de famílias e sucessões.
em direito empresarial, enfim, né? Como eu disse, a área, né? Eu digo aí nos vídeos, a área do direito civil ela é muito abrangente. Então, você pode fazer uma pós-graduação para se especializar em direito civil e depois ir fazendo outros cursos para ir se especializando em cada segmento do direito civil. Mas não é só a pós-graduação que faz um especialista, é acima de tudo o seu estudo e a sua prática. Tá? E não é só a prática de escrever ali, não, de peticionar ali uma ação e mandar para o juiz. É o dia a dia com o cliente, é o caso que lhe é passado, porque cada caso é um caso, né? É a pesquisa na legislação, na jurisprudência, que são julgados de tribunais superiores, porque a lei é cheia de lacunas. E aí, como lidar com aquele caso? A gente vai atrás de julgados análogos ao caso que nós estamos aí atuando. Se existe algum, e se não existe, vai existir, porque nós vamos levar isso para o Poder Judiciário. Então, isso é uma forma de completar o direito, de retirar essas lacunas, embora muitas ainda fiquem, é uma forma de retirar certas lacunas, né? E a gente faz isso através aí do estudo de julgados de tribunais superiores, entre tantas outras coisas que constituem um advogado especialista naquela área, tá bom? Então, sempre procurem um especialista. Tomem cuidado com falsos advogados, né? Falsos advogados de forma indireta, são advogados, mas não entendem nada do que estão fazendo e com certeza vão trazer problemas para os senhores e as senhoras. E o outro caso, que é um caso que eu vejo muito, né? Aliás, vejo vários casos, né? Assim, são aqueles que eles não vão se dizer advogados, mas eles vão querer agir como advogados. Vão querer prestar serviço do advogado e vão se dizer conhecedores do direito referente ao que eles estão trabalhando. Então, de repente, minha empresa atua com o direito do consumidor, eu vou me mostrar detentor, especialista, o sabe tudo do direito do consumidor. Não tem nem o curso, não tem nem o bacharel em direito. Muito menos uma pós-graduação em direito do consumidor ou uma prática ali por alguns anos em direito do consumidor e se debruçar e estudar e pegar o caso e se dedicar e fazer toda a parte prática e, acima de tudo, ser advogado. Não tem nada disso. Mas para ganhar, porque as pessoas, assim, é inacreditável o que elas fazem por dinheiro. E elas se colocam ali como cordeiros, como ovelhas, mas são verdadeiros lobos. Vai te trazer problema também. Por quê? Porque não conhece sobre o que está falando. Porque vai falar muita besteira ali. E muitas vezes, para conseguir o quê? Dinheiro de forma... lucrar de forma indevida. Porque, embora se diga não ser um advogado, se coloca, olha, contrate minha prestação de serviço que eu resolvo isso para você, que eu faço isso, que eu faço tal. E não entende nada daquilo. Não é advogado. Então, se formar num curso de direito, que você, no caso aí pelo menos 5 anos, passar na OAB, leva um tempo muito grande. Aí simplesmente a pessoa resolve ler alguns sites que nem são muitas vezes de fonte verídica. A pessoa não é advogada, ela não sabe nem quais são as fontes a serem procuradas, as melhores fontes. Se os próprios advogados já cometem muitas asneiras, imagina aquele que não é. Vai ler qualquer porcaria aí, ou de repente vai ler uma matéria na Veja, na Folha. Não tô falando que são porcarias, pelo amor de Deus. Mas, assim, escrito por um jornalista que não entende nada de direito. E aí a pessoa vai falar, olha, então, conforme tal coisa, é assim, assim, assim. Com base em achismos. Né? Ou então vou pegar ali uma fonte que é um site de contador. E ele conhece uma coisa ou outra ali referente a direito tributário, mas ele não é tributarista.
entendeu? Ou na parte de previdenciário, mas ele não é advogado previdenciarista e vai passar esse erro. E mesmo que fosse uma fonte segura, ainda assim não é advogado e não vai entender muitas vezes o que está sendo dito ali ou os outros complementos que precisam, porque não é simplesmente fazer 1, 2, 3 pesquisas e assistir 3 vídeos de algum advogado especialista que te faz isso um especialista, o que te faz isso um advogado, quando você nem bacharel em direito é. Então tá cheio de pessoas que se prestam, se colocam no papel de advogado, que se dizem defensores, que isso, que aquilo, que conhecedores, que especialistas e não são porcaria nenhuma. E só estão pensando, ó, nisso daqui. E dane-se se esse que vai contratar a prestação de serviço vai ser prejudicado. Então a gente precisa, acima de tudo, ser responsável. E no mais, com relação ao advogado, existem serviços que são inerentes ou próprios do advogado. E outra pessoa que não é advogada não pode prestar o serviço. Sob risco do quê? De ser denunciada no Ministério do Trabalho, de ser denunciada na OAB. E, dependendo do caso, de responder por crime, inclusive. Até por conta de propaganda enganosa, né? Não porque disse a verdade no quesito não sou advogado, mas por se colocar como por mostrar ter conhecimento, por dizer vou resolver o caso, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não fazer nada. Ou só trazer mais prejuízo ao cliente, tá? Eu conheci algumas empresas voltadas aí para o direito do consumidor e eu vou falar uma coisa para vocês. Para ser advogado, não pode ser feita o registro da empresa ou o CNPJ, não é feito na junta comercial ou no cartório. É feito na própria OAB. A gente chama o quê? Sociedade de advogados, que pode ser unipessoal ou não. Então, essa formalização, essa empresa ativa, essa advocacia ativa é pela OAB, que é Sociedade de Advogados, não é pela junta comercial. Entendeu? Não é pelo cartório. Então já tem todas essas diferenças. E ali tem os serviços certos do advogado. E tem empresas ali pela junta comercial, né? Com registro na junta comercial, uma limitada, por exemplo. Tem ali advogados contratados e, na verdade, ela presta serviços que são serviços inerentes ao advogado. E muitas vezes esse advogado, por conta do mercado de trabalho, por conta de ser engolido, porque cada vez a coisa está pior, ele vai acabar se submetendo, vai prestar serviço para essa empresa, ou então ele não está nem aí, ele quer saber de ganhar o dele mesmo, e não se importa que essa empresa está fazendo algo ilegal, porque é ilegal, é um serviço inerente ao advogado. Né? E fazer isso é um ato criminoso, sim, uma espécie de propaganda enganosa. Então, conheci várias empresas assim, que se colocavam ali como detentoras do conhecimento na parte de direito do consumidor e não entendia nada. E só trazia prejuízo para o cliente. Assim como também em outras áreas do direito eu vejo pessoas se prestando a se dizerem conhecedoras do direito e fazendo assim cada asneira que você não sabe se você ri ou se você chora. Se você ri porque a pessoa é uma ridícula fazendo aquilo, não tem responsabilidade profissional nenhuma, ou se você chora por dó dos consumidores que muitas vezes vão cair na lábia dessa pessoa, dessas pessoas, né? Sejam elas físicas ou jurídicas. Então é muito importante que os senhores e as senhoras tomem cuidado aí com falsos advogados. E se você, falso advogado, está me escutando, referente a essa última hipótese que eu coloquei, gosta de direito? Gosta de tal segmento? Eu gosto de direito consumidor. Meu filho, vá fazer o curso de direito, faça os 5 anos, coloque a sua bunda na cadeira, desculpe o termo, estude, passe no exame da ordem, se especialize em direito do consumidor e aí você presta o seu serviço sem trazer prejuízo para outras pessoas e sem
sair falando aí tanta asneira, né, para o seu cliente ou a população que precisa aí muitas vezes de um amparo, de um auxílio, e hoje o mundo virtual ele cada vez mais se propaga e inclusive informações falsas juntas. E as pessoas, os cidadãos, eles acreditam que estão ali no caminho certo, que eles podem confiar naquele prestador de serviço, seja pessoa física ou jurídica, e na verdade ele não pode confiar. Então, muito cuidado. Tá bom? Fica a dica de hoje, espero ter ajudado e desejo um ótimo dia para todos vocês. Um beijão e um grande abraço e até o próximo assunto. Tchau, tchau!